Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM, nos canais abertos e fechados da Rede Pública Legislativa através da TV Câmara Bauru e também no YouTube. É só clicar em vídeos de toda a nossa missão pública do seu representante popular. Hoje a gente vai falar no Fala Câmara Entrevista com o vereador Júlio César e começando com um tema infelizmente muito difícil. A gente fala da evolução, do desenvolvimento das ações relacionadas ao controle sanitário da população animal do município em várias frentes. Mas, infelizmente, nas últimas duas sessões ordinárias, o vereador teve que falar do tema, sem exagero, da barbárie que o ser humano pratica com os animais. A gente tem que tocar nesse assunto, Júlio. Sim, Nelson. Mais uma vez é uma satisfação estar participando aqui com você do programa. E, infelizmente, a gente vem numa crescente dos casos de maus tratos envolvendo a crueldade contra os animais. E em 2 finais de semana consecutivos, animais aí que foram envolvidos em situações de fogo, né? Eles foram incendiados. Um caso ainda a Polícia Civil está fazendo o levantamento para saber se de fato esses animais foram queimados vivos. E o outro caso que ocorreu nesse final de semana, aqui no bairro Pousada da Esperança, que um homem lá, ele ateou fogo na casa dele, pegou um galão de gasolina, espalhou a gasolina dentro da residência e ateou fogo mesmo com a esposa dentro da casa, com o filho dentro da casa e uma certa quantidade de animais. A esposa e o filho conseguiram sair daquela situação, mas os animais que estavam presos na parte externa da residência morreram todos queimados. Foram 2 cachorros, 4 gatos, 15 galinhas e alguns patos também que tinha na residência. Infelizmente, mais um ato cruel. O indivíduo está preso, mas... E aí eu já entro na aplicação da lei, né? Que ele está preso porque envolveu alguns outros crimes. Porque se fosse só o crime contra os animais, infelizmente ele não estaria preso. Que são os diversos casos que a gente vem acompanhando e vem lutando para que isso mude. A gente fala das escalas da responsabilidade municipal aqui, depois, lógico, estadual e depois no âmbito nacional das legislações, de quanto é importante a gente fazer este debate público através do seu representante. Olha a que ponto chegamos, numa cidade de 400 mil habitantes, que a gente sai do nada do ponto de vista de política pública, avançando para departamento, depois de secretaria, a gente tem que discutir a barbárie aqui no programa, infelizmente, por causa do comportamento humano. Agora, Júlio, da sua experiência do dia a dia, que já está militando há um bom tempo, se neste momento, mesmo com as nossas dificuldades pelo tamanho da cidade, se você sente que a gente tem respostas, por exemplo, o Estado, Polícia Ambiental, a delegacia que está no dia a dia, as questões do socorro, a SEMA tem poucos fiscais, mas às vezes nessas emergências consegue chamar lá rápido no local, porque é um caso de polícia, um caso de meio ambiente, questão sanitária. Se a visão que você tem nesse momento é que a gente tem condições, infelizmente, ou não, de tratar de barbárie, mas de atacar esses problemas. Olha, Nelson, as coisas mudaram bastante já, tá? Eu vou falar desde o início do mandato passado. Eu venho observando dia após dia que a visão do poder público em relação à causa animal está mudando muito. E isso é muito bom. E a gente observa também que os números de denúncias, agora eu falo de Bauru, porque quando eu falo mudança de visão do poder público é nível Brasil, porque realmente está mudando. Eu falo agora das denúncias aqui da nossa cidade, aqui de Bauru. Em 2023, foram 918 denúncias de crimes de maus tratos no ano todo. Em 2025, nós estamos agora em setembro, já foram 1.214, já passou um pouco, já passaram de 1.214 denúncias e eu vejo esse aumento de denúncias de forma positiva, porque isso mostra que a população está começando a ver também de forma diferente a causa animal e ela está percebendo que o poder público está caminhando. Esse, de fato, é um indicador muito importante para entender, a gente fala da barbárie como um caso extremo, para tratar o caso extremo como nesse nível, mas que, felizmente, os números mostram, por outro lado, a gente tem que tocar nisso, de que as pessoas estão reagindo. As pessoas estão reagindo e eu continuo cobrando aqui. As ações de educação, de conscientização, são de grande importância dentro das escolas. Tem que ter essa ação, porque às vezes a criança...
ela observa algumas situações dentro da residência, porque tem famílias que ainda têm uma visão lá de trás, do tempo antigo, de como tratava o animal. Hoje mudou muito. Então a criança começa a ver e ela começa a repetir. Agora, quando ela tem uma educação, uma conscientização dentro da sala de aula, com uma forma de instigar ela a fiscalizar o pai também, ela começa a mudar as atitudes. Isso eu falo por experiência, porque eu já fiz projetos dentro de escolas e o resultado foi muito positivo. Muito bom. Então a gente vai estar levando também, Nelson, aproveitando a oportunidade, Claro. Em parceria com o poder público, a ONG Arca da Fé tem um projeto que é desenvolvido dentro das escolas, que é ONG Arca da Fé nas escolas, e que fala de educação, de conscientização, do cuidado com os animais e com uma linguagem bem simples. Coisas simples que tem um resultado fantástico, entendeu? Então a gente vai estar desenvolvendo junto com o município, porque a gente já sabe que o município carece muito de uma estrutura de pessoal, tanto para fiscalização como para educação, enfim. Agora, quando a gente trata dos casos extremos, a gente tem que tratar de alguns suportes. O vereador comentava conosco ontem na sessão, né, em função desses casos, ir em noite, finais de semana, horários que são quando acontecem, geram alguns riscos, porque essas pessoas, se tiveram a coragem, né, ou o desatino de tacar fogo na casa com o filho dentro, imagina quando chega o vereador, a viatura lá. Eu me refiro aqui a algumas estruturas que o vereador também pensa que precisam ser adequadas, ou através da Guarda Municipal, que tem aí um embrião de um projeto, ou emergencialmente atividade delegada, ou seja, não dá para ir lá de peito aberto, infelizmente. Sim, nós tentamos, inclusive, a gente vai continuar tentando, né? A atividade delegada tendo o acompanhamento da Polícia Ambiental. Mas está uma certa dificuldade, não sei o que de fato está acontecendo, preciso até fazer esse levantamento junto à Secretaria, mas está um pouco difícil os casos de maus queimadas tratos. que a prefeita anunciou, né? Isso, é outra frente. Isso, uma outra frente, mas os casos estão acontecendo. Os fiscais estão correndo risco. Então, nos casos que a gente vai junto com a fiscalização, ou senão eu vou sozinho, você é ameaçado o tempo todo. Eu tenho no meu celular aqui mensagens de pessoas, Nelson, que me ameaçam de morte. E a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente vem fazendo essa cobrança também junto ao Poder Executivo para realmente pensar e implantar na nossa cidade a Guarda Municipal. Eu tenho um apoio que vem acompanhando já o trabalho aqui em Bauru desde 2023, que eu sempre falo na tribuna, que é o deputado federal delegado da Cunha, que inclusive ele solicitou um estudo para a criação e implantação da Guarda Municipal aqui na nossa cidade, junto ao Instituto Kubitschek, para saber todos os impactos. Para chegar aqui e falar, ô vereador, leva para a prefeita esse estudo. Esse vai ser o impacto de 50 ou de 70 homens, não sei a forma que vai vir esse estudo, mas vai ser muito importante, porque dentro da Guarda Municipal tem um setor, tem viaturas que desenvolvem exclusivamente esse trabalho de crimes, de combater crimes contra o meio ambiente e crimes de maus tratos aos animais. Então a fiscalização vai até o local acompanhada da viatura. Assim desenvolve o serviço da forma que deve ser desenvolvido. Definir as atribuições, ver a estrutura necessária para poder avançar a partir da criação. Isso, mas as coisas, Nelson, é uma coisa que não tem como a gente negar. Bauru avançou e avançou muito. É que a cidade é muito grande, Sim. Então a gente vai ainda sofrendo, né, com a morosidade de algumas coisas. Mas avançou bastante, eu rodo muitas cidades, todos os finais de semana ou durante a semana mesmo, eu vou para alguma cidade para conhecer a realidade estrutural da cidade. E Bauru tá despontando. E aproveitar essa conversa com o Júlio para comentar com você, na nossa vida como cidadão do dia a dia. Algumas pessoas, infelizmente, quando a gente usou a divulgação da matéria sobre a questão de barbárie, sobretudo das carcaças que foram queimadas, eu sei que é muito difícil no terreno, e aí a gente ficou aqui para colocar no ar, Júlio, compartilhar contigo, numa missão pública dúbia. Como cidadão e como jornalista, se a gente não coloca, a gente está sendo omisso. Sim. Mas se a gente coloca, a gente sabe que avisa lá que a imagem é muito grave, muito forte, né? Fica naquele problema. Se você não trata o assunto, não coloca uma imagem, mesmo distorcida que for, você acaba privilegiando ou protegendo o infrator, né? É muito difícil lidar com isso. Imagino que você passa por isso no dia a dia também. Eu passo, porque quando eu faço as divulgações, as pessoas, nossa, que imagem impactante, apelando, né? Que apelação. Mas não é. Eu entendo a sensibilidade de algumas pessoas em relação a imagens assim,
Mas a divulgação, Nelson, ajuda muito na conscientização das pessoas para elas terem com elas que elas têm que denunciar sim. Então é muito importante, por mais difícil que seja, a gente respeita todos os lados, mas tem que divulgar. A gente falou sobre a questão dos níveis de responsabilidade, né? E o vereador já comentou sobre a questão das legislações no mesmo ambiente dessa discussão para avançar. Ele citou, por exemplo, a lei de não acorrentar. O deputado Rafael Saraiva tratou desse assunto para a gente saber como isso pode ser aplicado, lógico, é nacional, aqui também na nossa realidade. Ou no estado de São Paulo. Isso, Essa lei aí de animais acorrentados é do deputado estadual Rafael Saraiva, que é um parceiraço que eu conheço o deputado desde quando ele era assessor de vereador ainda em São Paulo. Ele esteve aqui em Bauru algumas vezes tratando desse assunto e agora, né, semana passada ou retrasada, salvo engano, foi sancionado pelo governador e é uma lei de grande importância. Porque em vários casos que a gente vai, você chega no local, você se depara lá com um animal acorrentado, em corrente curta, no sol, enfim. Então é mais uma ferramenta que a gente tem para mostrar que a causa animal vem avançando com uma visão mais ampla e cuidando de diversos detalhes que até então não eram observados. Sobre legislação do dia a dia, né? Ainda falando sobre cidadania, educação aqui, falando dos pequenos, do dia a dia, do nosso comportamento também. Pego a lei da questão de não acorrentar para falar, poxa, mas precisa colocar isso numa lei? Olha como é o ser humano. A gente tem lei de focinheiros aqui na cidade, para os cães de grande porte, reconhecidamente com maior potencial de causar acidentes pela característica, a força da mandíbula e tal, mas se não tem a lei, a gente fica desprotegido. Você fica desprotegido. E detalhe, né, Nelson? Mesmo com a lei, olha os diversos casos que vêm acontecendo. Aí entra mais uma vez a falta de estrutura de pessoal para realmente ter as fiscalizações e a punição realmente acontecendo. Porque, infelizmente, as pessoas elas vão sentindo vão seguindo com essa sensação de impunidade e o crime a sensação de impunidade faz o crime aumentar, né? Então tem que ter uma estrutura de pessoal robusta, equipes de fiscalização e de força de segurança atuando com efetividade para a gente conseguir o resultado lá na frente. E falando da lei dos acorrentados, Nelson, existe a lei no nosso município que protege os animais de pequeno porte, que eu já fiz uma adequação, já encaminhei para o Poder Executivo para vir de lá, porque tem algumas mudanças que eu levei, né, a ideia para serem feitas, que não pode sair daqui do Poder Legislativo, porque entra naquela situação que eu vou estar passando situação para o Executivo que não cabe. Sim. Não cabe atribuição. Né, são atribuições Leva a ideia, mas tem que vir tecnicamente de lá para cá. Isso. Então já encaminhamos para lá e essas mudanças foram feitas juntas com o pessoal do Departamento de Proteção Animal. Coordenadoria agora, né? Isso. Junto com o pessoal da coordenadoria, porque eles estão na rua. Eles sabem as dificuldades e eles precisam ter mais força no momento da fiscalização. Eu me lembrei aqui, porque eu tenho um pequeno cachorrinho, sempre tive cachorro, né? E no lugar ele fala, olha, o meu é aquele chatinho, que embora seja pequenininho, ele vê um maior que ele já quer atacar. Então eu tenho que andar com ele com a guia, não dá para sair e passar, mas porque é pequenininho eu vou andar. Não é só para um animal de médio porte, porque é ele que provoca o outro. Ele que vai eu problema. que posso ser o causador. Sim. Então, necessariamente vou andar com a guia lá com o outro, para proteger até no teu fight, como a gente fala, né? E essa visão que é muito interessante, né? Porque tem pessoas que às vezes não estão com o de pequeno porte, estão lá com o de grande porte e às vezes elas têm aquela visão, não, meu animal é bonzinho, mas a gente não sabe a reação que o animal vai ter, se ele vai lá provocar outro ou se ele vai atacar uma pessoa. Então tudo que a gente vai fazendo de mudanças, a gente vai acompanhando as mudanças também, né, do crime, as mudanças de comportamento das pessoas para ir se adequando e sempre ter um resultado bom para o animal e para as pessoas. Trocando um pouco de assunto, falando de outra demanda importantíssima, o PCD, as pessoas com deficiência, enfim, esse universo, o vereador iniciou uma série de reuniões, a gente falou sobre isso lá atrás, tentando recolher essas demandas, entender as várias frentes para organizar um pouco essas ações também. O que você conseguiu sentir desse pessoal nesses encontros? Nelson, eu estou muito feliz, as pessoas estão muito felizes também com os resultados que nós estamos conseguindo. E só para adiantar um pouco o assunto, toda causa que eu entro, eu primeiro tenho que ter um pé no chão, tem que ter um lugar para eu pisar.
E nós não tínhamos no nosso município um local direcionado para tratar somente desse assunto, igual na causa animal, não tinha. Então a gente tem que ter um setor para tratar desse assunto, para a gente começar a lutar ali dentro, tudo direcionado para aquele setor. Sim. Então conseguimos essa criação, né, desse setor voltado à pessoa com deficiência. Marcamos algumas reuniões, foram 3 reuniões, olha como foi rápido o resultado. Uma reunião no mês 5 e 2 reuniões no mês 6. Foram reuniões públicas, reuniões abertas à população. A segunda reunião nós fizemos lá no auditório da Secretaria de Planejamento, a participação da prefeita, de entidades, de famílias, a imprensa foi até lá, a Unisagrado, o coordenador do curso de fisioterapia da Unisagrado, Sorri, enfim. Foi uma reunião muito produtiva, porque nós estávamos tratando do tema que é sobre as intervenções voltadas às pessoas com deficiência após a alta médica. E até então esse assunto ele nunca havia sido tornado público, isso saiu das entidades. Não, vereador, nós nunca levamos esse assunto adiante, mas é uma dificuldade que as famílias enfrentam. Então vamos tratar desse assunto, vamos chamar a prefeita, vamos chamar entidades. E a Unisagrado, junto com a Sorri, aceitaram esse desafio em tocar adiante essa pauta. Então a Sorri já está capacitando os alunos do 5º ano de fisioterapia da Unisagrado para absorver essa demanda do nosso município. Então quem tinha dificuldade, é lógico que a fila é grande, né? Sim. Mas já vai melhorar o andamento, porque claro, a pessoa com deficiência, ela atinge um certo nível na parte da reabilitação que já não tem mais o que continuar. Então ela tem a alta médica, só que não tem as intervenções. Aí com isso e casos que eu já acompanhei, que eu já conversei com a família, o retrocesso por essa falta de intervenção, de acompanhamento, é tão grave que fica pior do que estava. Ou programas preventivos, no mínimo de manutenção ali pelo da questão menos, física, motora. A cada 15 dias ou a cada 30 dias. Então agora com essa ação que nós fizemos, a gente vai conseguir. E a Unisagrado vai usar a própria estrutura para estar atendendo essas famílias. Eu já fiz um pedido para o Poder Executivo, que é para o Poder Executivo apresentar para nós os prédios públicos que têm condições de estar recebendo essa demanda, porque a gente não vai deixar toda essa carga para a Unisagrado. Por mais que eles estão dispostos a ajudar, a gente tem que dividir também com o município. Então, muito em breve também nós teremos prédios públicos voltados aí a esse tipo de intervenção para estar atendendo a demanda da nossa cidade. Muito legal. Olha como as políticas públicas da discussão do debate do dia a dia, você sabe que eu sou fã desse tipo de discussão, é importantíssimo para a gente identificar. E aqui tem uma lição, como do primeiro fato que a gente falou, é ir a campo. Se não vai a campo, não você minimiza a percepção. Isso, é isso mesmo, Nelson. E é tão legal assim, porque você entra num compromisso desse, e você começa a perceber que as pessoas elas estão desacreditadas no resultado. Porque eu acho que foram tantas pessoas falando, e fala daqui, mas não tem o resultado real. E a gente trabalha com o resultado real. Tudo que eu falo é real, ó, não vai dar certo. Gostando ou não, eu vou ter que falar. Eu não vou ficar alimentando esperanças diante de uma dificuldade que as famílias vão enfrentando. Então, no início na nossa primeira reunião, várias pessoas, durante a reunião, eu ergui a mão e falei, isso daí, vereador, pode esquecer, isso daí não vai dar certo. Eu falei, eu não cheguei até essa barreira ainda de não dar certo. Sim. Se eu chegar lá e ver que não dá certo, a gente vai marcar uma outra reunião e eu vou falar que não vai dar certo. Mas vamos buscar alternativas porque tem que acontecer. Às vezes é passo a passo. E de novo a gente volta para a questão de educação, base, escola. Pensar em alguma demanda para suprir dificuldades ou falta de serviços daqui para frente, minimizar esses espaços, mas pensar em algo mais global. Aí você comentou de algo interessantíssimo, como efeitos produtos dessas reuniões, chamados jardins sensoriais. Nelson, eu fui convidado para participar de uma entrega de um cheque no valor de R$10.000, lá na escola Zé do Esquinão, para a implantação de uma sala sensorial lá. Essa ação foi feita pelo Lions Bauru Autismo. A doutora Adriele fez esse convite para mim e ela explicou que foi uma ação que o Lions Bauru Autismo realizou na cidade e conseguiram angariar esse valor, né, de R$10.000.
E aí eu participei dessa reunião, falei, meu Deus do céu, espera aí. A gente tem que fazer essa mesma ação em todas as escolas municipais. Então eu quero até agradecer aqui publicamente a doutora Adriele e todos do Lion Clube Bauru Autismo, porque vocês foram responsáveis por essa luz, né, para a gente conseguir trazer essa mesma ação para as demais escolas aqui do município. Então, diante dessa participação, dessa ação do Lions Clube, eu fui até o CREFOR, fiz uma reunião lá com o pessoal, fizemos uma reunião na Secretaria de Educação também, levamos essa ideia e todo mundo ficou feliz, falou, poxa, tem servidor que tira do bolso para conseguir montar lá alguma coisinha relacionada a um jardim sensorial, sala sensorial, para atender essa demanda também. Eu falei, não, espera aí, então vamos direcionar o valor da nossa emenda impositiva, que foi mais de R$400 mil, e a gente vai estar implantando salas sensoriais ou jardins sensoriais em todas as escolas de ensino infantil e de ensino fundamental aqui da nossa cidade. Lembrando que são ferramentas importantíssimas para acolhimento e para inclusão. E o jardim sensorial, principalmente, ele pode ser utilizado para todos e não só para as pessoas com deficiência. Sim. Então os pais vão estar lá observando as crianças, porque as professoras mesmo disseram, né, que às vezes os pais ficam ali, chegam um pouco antes e ficam observando do lado de fora. Agora vai ter um jardim sensorial lá, atendendo todos. Então imagina a felicidade de todo mundo em relação a essa ação real que a gente está trazendo para o nosso município. Enquanto o Júlio estava falando, me desculpa de novo a necessidade de falar, de ser fã desse tipo de ação que a gente chama de jornalismo de solução também, como o debate público que acaba estimulando, pensou da questão do pessoal com autismo, lógico, os atendimentos especializados, mas no mundo tão tecnológico, a gente fica com o dedão parado lá, essa é uma oportunidade de você desplugar da realidade do dia a dia. Meu Deus do céu, é demais, cara. Eu fico... Por isso que o meu negócio é ir até o local. Porque você começa a sentir de fato a necessidade. Às vezes é uma mudancinha tão simples de chave, mas que tem um resultado tão grande para a população, para o servidor, enfim, é um resultado muito grande para todos no desenvolvimento dessa educação especial. E as ações, Nelson, que eu comecei a trazer, e foi a minha primeira fala aqui na nossa primeira reunião, são que essas ações voltadas às pessoas com deficiência não param só na pessoa com deficiência. A gente busca acolher a família também. Porque eu venho recebendo diversas mensagens de mães que apresentam um esgotamento tão grande psicológico. Sim. Porque elas não suportam tamanha dificuldade que enfrentam no dia a dia. Porque elas só cuidam, mas elas não são cuidadas. Então essa é a nossa visão e esse é o nosso trabalho. Nesse tom, quais são as etapas em específico em relação a esses espaços sensoriais? Por exemplo, já tem uma unidade municipal, ou começa primeiro com esta iniciativa privada para entender até onde vocês conseguem chegar aqui nesse aspecto? O projeto ele vai ser encaminhado para a Secretaria de Educação. Profissionais do CREFOR vão desenvolver esse projeto. E vale também lembrar que a Unesp, eu só não vou lembrar o setor da Unesp, que se colocou à disposição também. Que bom. Para fazer parte de todo esse trabalho aqui na nossa cidade. Então nós teremos profissionais de diversos lugares trabalhando junto para, primeiro, a gente implantar a sala sensorial e o jardim sensorial lá no CREFOR, que é o centro de treinamento, né, dos profissionais de educação. Então, primeiro vai ser implantado lá vai ser um ponto de partida, porque os profissionais vão até lá, serão capacitados novamente, né, para quem não foi, para quem já foi, para quem não foi será capacitado. Vão até o local, serão capacitados e de lá vão fazer o atendimento nas escolas do município, já também alinhados com a capacitação da Sorri, que não tenho o que dizer, né? Os profissionais são maravilhosos. Vocês sabem, eu já me autoconvidei com o Júlio aqui para assim que tiver a instalação no CREFOR, a gente poder ir lá com a equipe da Rádio e TV. Nossa, vai ficar tudo muito lindo. Para gravar. Sabe, a gente está fazendo tudo com muito carinho e realmente trazendo para nós a dificuldade, porque quando você se coloca no lugar das famílias, no lugar dos servidores, você faz ainda com mais carinho. Sim. Porque é a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro para saber a dificuldade que ele vem enfrentando. Para
voltar para o mundo do jornalismo aqui, racional do dia a dia, eu deixei no final a citação que a gente precisa atualizar para você, a questão do Poder Executivo do abrigo dos pets, tá? Lá a instalação física, o que falta para colocar ele em funcionamento. Sim. Deu uma travada aí na parte elétrica, mas eu faço questão de novo de citar aqui para a população que acompanha. Pessoal, aquele espaço do município não é um abrigo aberto à população. Isso a gente tem que deixar muito bem claro, porque tem muita gente achando que ela vai pegar um animal, ou o animal dela deu cria, ela vai pegar todos os filhotes e vai levar lá no abrigo municipal. Opa, agora eu vou levar a cavalo. Agora eu vou pôr tudo lá no abrigo municipal. Não é isso. Esse espaço do município é para os animais que são resgatados pelo município. Lá vai ser um local de passagem. Sim. O município resgatou, faz o tratamento lá no espaço do município, vai ter lá a parte, o espaço lá de laboratório, enfim, para atender esses animais resgatados pelo município e depois vão para as campanhas de adoção. Recuperação veterinária. Isso, que também o nosso objetivo é ter lá dentro daquele espaço um espaço para adoção dos animais também. Então, muito em breve, porque a gente vai pegar em cima desse assunto no passo a passo para as coisas irem acontecendo na sua totalidade. Muito legal, a gente vai atualizando com você a nossa demanda pública aqui, como eu falei no meio do caminho, desse diálogo e da atualização com você, que a gente vai pegando as demandas da rua, através dos seus representantes populares, como o Júlio, e ir levando a você essas informações para acompanhar no dia a dia. Júlio, muito obrigado de ter atualizado conosco aqui. Eu que agradeço, Nelson. Deixo a última mensagem que quem cuida de animais, cuida de pessoas. O contrário eu já não posso afirmar e confirmar. Mas quem cuida de animais, cuida de pessoas, porque a gente tem a visão que a causa animal ela é ligada à saúde pública e é ligada ao cuidado das pessoas. Então o trabalho que é desenvolvido, por isso que a gente vai atendendo diversas bandeiras, seja da causa animal ou seja da causa humana. Muito obrigado. Se você encontrou o nosso bate-papo no meio do caminho, não se preocupe. Para facilitar a tua vida, você poder acompanhar, um documento público está disponível para você assistir, como todas as falas dos vereadores, os nossos programas, os boletins, na página da TV Câmara, no YouTube. É só clicar em vídeos TV Câmara Bauru para você assistir a hora que você quiser. Olha, uma palavra que me veio durante esse bate-papo de hoje aqui, necessário de colocar. Jornalismo de soluções, discutir problemas e ir atualizando com você. Até o nosso próximo encontro.